Podeis vos assentar, que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. O nosso tema hoje é realmente um diagnóstico para situações, notadamente nos sábados à noite. Nos sábados à noite, nós temos um índice altíssimo de acidentes, inclusive com mortes. Os acidentes que ceifam a vida de muitos jovens. O inimigo tem essa, não chamaria de missão, mas essa obsessão. A partir do momento que ele se tornou imperfeito, perfeito eras nos teus caminhos, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Então, a partir desse instante, ele passou a ser o líder de um sistema chamado ladrão, que Jesus coloca lá, faz um divisor de águas, em João 10 e 10. O ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só que o povo de Deus não entende essa questão espiritual. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O inimigo tem o poder apenas delegado a ele de uma maneira irracional. A legalidade que os seres humanos dão a ele quando transgridem a lei de Deus. Nada mais do que isso. Se a brecha é grande, o inimigo se torna grande. Se a brecha é pequena, ele não é assim tão forte. Mas se não existir brecha nenhuma, e é bem baseado nisso, né? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, exatamente na questão da longevidade, o 5º mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe, para quê? Para quê? Para que se prolongue na terra os teus dias, que o Senhor teu Deus te dá. E aí, esse pessoalzinho aí, meio cabeça oca, vamos falar o português claro, né? Que na minha terra chama de miolo de pote. Esse pessoal não entende que as sugestões que o inimigo dá de rebeldia, de desatendimento às orientações dos pais, principalmente no final de semana, dá ao inimigo. E ele sozinho, ele não pode, né? O líder deles, o arqui-rebelde, não pode sozinho fazer tudo. Mas ele tem os seus comandados e tem uma parte lá especialista em morte. Eles ganham legalidade toda vez que o menino fala: não saia, meu filho. E a pessoa sai. Desatende. Então, nós vamos trabalhar isso em duas frentes nessa mensagem. Esse desatendimento no sentido lógico, no sentido racional. Por quê? Porque os pais, ao orientarem os filhos, eles estão sempre desejando o melhor. É lógico que existem aquelas questões que nós mesmos, da terapia, combatemos, aconselhando os pais, que é a questão da superproteção. Mas hoje esse negócio de superproteção está ficando tão relativo,
Porque no meu tempo a gente ficava até tarde sentado na calçada batendo papo. Hoje já não dá mais para fazer isso. Não dá para saber mais o que é superproteção e o que não é superproteção. Mas a gente sabe que existe um desatendimento. Você presta atenção. Quando você tem um acusador que procura brechas, não somente com teses, mas com hipóteses, né? O que é uma hipótese? É uma hipótese abaixo da tese. No caso de Jó, foi uma hipótese, é uma hipótese. O inimigo não tinha tese contra Jó. Ele trabalhou com uma hipótese, com uma hipótese. Então, um legalista como este, se um Jó, ele trabalha com aquilo que não é tese, imagine se a pessoa fornecer uma tese para ele. Que legalidade que traz para ele? Ele assume uma posição de destruidor mesmo da vida. O ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir. Então, nessa questão racional, nessa questão lógica, os pais orientam os filhos a serem realmente assim, prudentes, né? Não se exponham. E aí a gente vai trabalhando, orientando, vai vendo nessa questão do bom senso, nessa questão até da ética, né? Na noção do que é certo e do que é errado, vendo o que é proteção e o que é superproteção. Mas todos os pais, no mínimo, são protetores. No mínimo, desejam o melhor para os filhos. Agora, aí, na orientação, a gente vai ver o que é superproteção. Mas, quando o filho desatende ao decreto, né? Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue na terra os teus filhos que o Senhor teu Deus te dá. Vejam o que está nesse texto. Jesus, ele vai chamar aqueles escribas e fariseus de hipócritas. O que é hipócritas? Hipocrisia. Hipo abaixo, crisia, julgamento. Ou seja, eles discursavam aquilo que eles não faziam. Então, eles eram legalistas. Já pensou um escriba, estudava 40 anos para ser um doutor da lei. 40 anos. O trabalho de conclusão de curso deles era decorar o Pentateuco, que é a Torá. Eles decoravam. Sou doutor da lei. E Jesus fala, você não passa de um hipócrita. Por quê? Porque eles colocavam coisas que faziam com que esse zelo na honra pelos pais, aos pais e às mães, fosse diminuído. Olha só, por que transgredis vós o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e a tua mãe. E, olha que Jesus diz, quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe.
E aí Jesus diz: assim invalidasse pela vossa tradição o mandamento de Deus. E olha o que Deus diz: quem desonrar pai e mãe morra de morte. Isso é Jesus que está falando. Quem está falando aqui é o legislador, é o intérprete maior da lei. Quem desonrar pai e mãe morra de morte. Será que você que está aí com uma coisinha assim que pode ser na sua mente um negócio assim mais leve, como é que isso está sendo interpretado no mundo espiritual? Como é que isso pode estar sendo trabalhado no mundo espiritual? Os nossos pais são importantíssimos. Jesus diz: filhos, aliás, não é filhos, ele fala: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, a mãe é um tipo da igreja da noiva de Cristo. O marido é um tipo de Cristo. Mas, nesse conjunto da obra todo, o pai que nós temos, o pai terreno, é o primeiro referencial que nós temos do pai celestial. O filho só entende do pai celestial a partir do pai terreno. Tanto que ele é chamado de papai do céu. Olha a brincadeirinha que se instala aí em relação a pai e mãe. E outra questão que é muito importante. Lá no mandamento, honra e pai e mãe, o verbo honrar é o mesmo que é utilizado lá em Provérbios. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. É o mesmo verbo. O diácono Newton, na ministração de sábado, trabalhou esse texto. É o mesmo verbo no hebraico. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Então, o que está dizendo Deus, utilizando esse verbo? Que honrar não é simplesmente discurso. Eu te amo, papaizinho. Te amo, mãezinha. Tem ação. Tem questão, inclusive, financeira. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Por que eu estou falando isso tudo? Deus mandou eu falar isso aqui hoje. Por quê? Porque existe muita gente que não entende. Às vezes a pessoa só corre atrás do efeito, não vai na causa. A pessoa está enfrentando problemas de acidente, é uma coisa, mas existem pessoas que estão enfrentando espíritos de enfermidade e estão só correndo atrás do efeito, lá no hospital, no médico, no pronto-socorro, isso e aquilo. Só que não vão lá na causa, que é desonra. Essa relação de causa e efeito muitas vezes tem que ser explicada de uma maneira assim mais distribuída em miúdos, né? Mais mastigada a coisa, né? Você tem uma dor de cabeça e aí você toma um analgésico, você só foi no efeito, você não foi na causa. Porque aquela dor de cabeça pode ter origem estomacal, hepática. Ela pode ter aí uma gama de alternativas
que precisam ser investigadas para que a pessoa possa não correr só atrás do efeito, mas ir na causa. Você já parou para ver o que está acontecendo? É como diz lá o profeta Ageu: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Eu sempre cito o exemplo da minha vozinha, que morreu com 107 anos. Brincava com ela, falei: ei, vó, a senhora deve ter honrado muito seus pais. E aí, a gente vai lá no mandamento, que segundo Paulo é o primeiro mandamento com promessa. Honra teus pais, ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue na terra os teus dias, que o Senhor teu Deus te dá. E essa longevidade não é só uma longevidade de quantidade, é uma longevidade de qualidade. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Vamos estar louvando ao Senhor no nome de Jesus Cristo. Amém?
vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, sua igreja. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil na história da humanidade. Os pais levam as crianças para a creche, os pais para o asilo e levam os cães para passear no shopping. É assim, uma inversão de valores terrível que está acontecendo no meio da sociedade humana. E aí, nós vemos toda essa legalidade sendo dada para espíritos de morte agirem no meio da sociedade. Nós precisamos entender que a verdade do Senhor, como está escrito no Salmo 91, é escudo e broquel. A sua verdade é escudo e broquel. E aí, exatamente nessa linha, aí não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 caem ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então é assim. Tudo é a partir da verdade do Senhor. A sua verdade, ou seja, aquilo que nós aprendemos sendo praticado, isso se torna verdade, uma verdade na nossa vida. A sua verdade é escudo e broquel. Então, com toda certeza, ainda que hoje seja assim, uma mensagem, tenha sido uma mensagem estilo cajadada, mas ela tem o objetivo da parte de Deus, que já foi exposto pelo apóstolo: vigiai, sede sóbrios, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, vigia, faz a parte do Senhor,
A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento, ó Deus, é amplíssimo. É lindo o mandamento, Deus. Fale com Deus aí onde você está. Senhor, a tua palavra foi exposta, que ela produza os efeitos que ela mesmo proclama. Ela diz de si mesma que ela nunca volta vazia, mas ela faz o que agrada ao Senhor. Então, que essa palavra produza efeitos, que filhos, ainda nessa noite, antes de dormir, tomem providências, corram atrás do prejuízo, para fecharem realmente todas as acusações que estão sendo colocadas em evidência pelo acusador. Em nome de Jesus, que os teus filhos sejam esclarecidos, convencidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Maravilhoso Espírito Santo, faz isso na mente dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós vamos devolver um pouquinho